Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro O Coração da Bíblia. Nessa quarta-feira a leitura vai ser da página 18 até a página 25. E o ler com oração está em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a amar com teu amor. Ó Senhor Jesus, a te conhecer, Senhor, dia após dia, que possamos estar te conhecendo mais e mais. Ó Senhor Jesus, Senhor, aperfeiçoa teu amor em nós, para que possamos amar as pessoas não com o nosso amor natural, mas com o teu próprio amor. Ó Senhor Jesus. Vamos começar, irmãos. A Epístola de Paulo a Filemon. Amor ágape, o último estágio do crescimento de vida. O cuidado da Igreja pelo apóstolo Paulo expressa o profundo amor entre os irmãos. A Epístola a Filemon apresenta o amor ágape, que é o caminho para alcançarmos o último estágio do nosso crescimento de vida. O amor é também o alicerce para o aperfeiçoamento dos irmãos com vistas à edificação da Igreja. Estejamos arraigados e alicerçados em amor. O alicerce refere-se à edificação e a raiz relaciona-se ao crescimento de vida. Somos lavoura e edifício de Deus. À medida que a vida divina cresce em nós, nós nos tornamos o edifício de Deus, sua habitação. Um dia, o edifício de Deus será concluído e não haverá materiais espalhados pelo terreno, pois todos estarão no devido lugar. A edificação se dá por meio do encabeçamento de Cristo. Na consumação dessa era, ele encabeçará todas as coisas do universo. Todavia, para nós, isso já é realidade, pois o encabeçamento de Cristo começa pela Igreja. Nosso viver, nosso relacionamento com os irmãos e com as demais pessoas devem estar debaixo desse encabeçamento, assim como tudo o que fizermos. O apóstolo Pedro descreveu em sua epístola o processo de crescimento da vida divina em nós, que se inicia com a fé. Assim, devemos associar com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, isto é, o amor fraternal. Contudo, há outro patamar a ser alcançado, que é o amor ágape. Esse amor é manifestado na Igreja. Quanto mais crescemos na vida divina, mais manifestamos o amor ágape, pois Deus é amor. Para que nada atrapalhe nosso crescimento, devemos perdoar uns aos outros. O Senhor perdoou nossa dívida, perdoemos também nossos conservos. Que não haja soberba, altivez ou conflito no relacionamento com os irmãos, pois somos membros uns dos outros. A trajetória de Paulo e seu encontro com Onésimo. Enquanto Paulo estava preso em Roma, foi-lhe permitido morar em uma casa alugada, onde recebia todos que o procuravam, anunciando-lhes a palavra de Deus. Certamente foi nesse período que Paulo pregou o evangelho a Onésimo, que era escravo de Filemon e havia fugido de seu senhor. Mas, antes de nos aprofundarmos nesse assunto, vejamos um pouco da trajetória de Paulo. Quando ainda se chamava Saulo e perseguia a igreja, o Senhor lhe apareceu como uma grande luz no caminho de Damasco. Ele reconheceu o Senhor e creu. Foi batizado e logo começou a pregar o Evangelho. Saulo passou por dificuldades e voltou para Tarso, sua cidade natal, sendo resgatado por Barnabé e levado para Antioquia para viver com os irmãos da igreja naquela cidade. A igreja em Antioquia era composta de gentios convertidos a Cristo. Os irmãos ali viviam com alegria e singeleza de coração, e havia liberdade no espírito.
Lá, pela primeira vez, os discípulos do Senhor foram chamados de cristãos. Aleluia! Nessa igreja, Paulo aprendeu a servir em coordenação com os irmãos. Certo dia, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Foi assim que Barnabé e Paulo fizeram a primeira viagem missionária. Eles percorreram a região da Galácia, pregando o Evangelho e gerando a igreja em Listra, em Derbe e em Icônio. O jovem João Marcos também os acompanhou na viagem. Entretanto, diante dos sofrimentos e tribulações, os abandonou e voltou para a casa de Maria, sua mãe. Na volta, Paulo e Barnabé estabeleceram aqueles que mais se destacavam entre os irmãos, como presbíteros nas igrejas. Estes eram irmãos novos, por isso, logo foram influenciados pelos de Jerusalém, que propagavam que, além de crer em Cristo, era necessário circuncidar-se, conforme a lei. Isso trouxe perturbação nas igrejas dos gentios. Barnabé e Paulo decidiram ir a Jerusalém para tratar desse assunto. Chegando lá, reuniram-se com os presbíteros e apóstolos para debater a questão. Pedro esclareceu que fora escolhido por Deus para levar a palavra do Evangelho aos gentios, pois a porta da salvação também lhes havia sido aberta. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, tomou a palavra e encerrou o debate, argumentando que os gentios deveriam ser deixados em paz e que precisavam apenas guardar alguns itens da lei: evitar a idolatria, a impureza sexual, a carne de animais sufocados e o sangue. Então os apóstolos e os presbíteros redigiram uma carta que deveria ser lida nas igrejas dos gentios, tendo como conteúdo a decisão que tomaram. E elegeram Silas e Judas, irmãos notáveis, para acompanhar Paulo e Barnabé. A carta foi lida em Antioquia e os irmãos se alegraram. Findada a missão, Judas partiu para Jerusalém e Silas resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé decidiram revisitar as igrejas da Galácia para verificar como estavam os irmãos. Barnabé quis levar João Marcos, seu primo. Entretanto, Paulo não o admitiu, pois não achava justo levar alguém que os abandonara na primeira viagem. Ele estava no início de seu ministério, por isso ainda não era maleável. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo tomou a Silas e partiu para rever as igrejas. Essa viagem foi marcada pelo direcionamento do Espírito. As igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Após percorrerem a região frígio-gálata, pretendiam ir para a Ásia. Entretanto, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra ali. Nas proximidades de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, contudo o Espírito de Jesus não o permitiu. Então desceram a Troade, onde Paulo teve a visão de um varão macedônio que lhes pedia ajuda. Diante disso, entenderam que precisavam ir para a Macedônia pregar o Evangelho. Em Filipos, primeira cidade do distrito da Macedônia, foram a um lugar de oração junto ao rio, onde encontraram um grupo de mulheres que estavam orando. Uma delas, chamada Lídia, vendedora de púrpura, os acolheu em sua casa. Nessa cidade, Paulo libertou uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Os donos dessa jovem chamaram as autoridades e acusaram falsamente os apóstolos de perturbar a ordem da cidade. Paulo e Silas foram açoitados e detidos no cárcere interior e lhes amarraram os pés no tronco. Possivelmente, qualquer outra pessoa reclamaria com Deus por tais circunstâncias. Contudo, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores,
e todos na prisão os escutavam. Que testemunho magnífico! Deus não teve outra reação a não ser libertá-los. A terra tremeu e os alicerces da prisão foram abalados. Todas as portas se abriram e caíram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo todas as celas abertas, desesperou-se e fez menção de se matar. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. A palavra de Deus era mais importante do que a liberdade deles, por isso ninguém fugiu da prisão. Então o carcereiro os levou para casa, cuidou deles e foi batizado, juntamente com toda a sua família. Ó Senhor Jesus! Assim foi o princípio da igreja em Filipos. Por obedecerem ao Espírito, a segunda viagem missionária foi bem sucedida. Por fim, Paulo e Silas partiram dali. Eles deveriam ir diretamente para Antioquia, onde estava a igreja que os enviou, mas antes passaram por Jerusalém para saudar a igreja. Ao final da terceira viagem missionária, novamente Paulo quis ir para Jerusalém, mesmo após seus cooperadores terem recomendado que ele não fosse para lá. Também Ágabo, um profeta, revelou-lhe que cadeias o aguardavam em Jerusalém. Contudo, Paulo prosseguiu, encontrou-se com a igreja e ali viu dezenas de milhares que zelavam pela lei. Estes o convenceram a pagar a despesa de 4 pessoas que estavam fazendo o voto. Aquele que paga a despesa se torna um com o voto, concorda com o seu cumprimento. Assim, os judeus comprovariam que Paulo não era contra o judaísmo. Ele se viu obrigado a concordar com a sugestão que lhe foi oferecida. Se o voto fosse concluído, o ministério neotestamentário confiado a Paulo estaria acabado. Soberanamente, quando o voto estava para ser concluído, judeus vindos da Ásia viram Paulo, alvoroçaram o povo e arrastaram-no para fora do templo, procurando matá-lo. Deus usou a guarda romana para preservar a vida de Paulo, livrando-o da fúria do povo. Ele foi recolhido à fortaleza e posteriormente enviado, sob escolta, para Cesareia. Lá, Paulo se fortaleceu e pôde declarar que não foi desobediente à visão celestial que havia recebido. Deus ainda poupou sua vida a fim de usá-lo para registrar a revelação da economia neotestamentária de Deus em epístolas, o que ocorreu quando ele esteve preso em Roma. Ali Paulo registrou as visões que recebera no terceiro céu. Ele permaneceu preso por 2 anos em Cesareia, até que, como cidadão romano, usou seu direito de apelar para César e foi enviado para ser julgado em Roma. Paulo navegou para Roma como prisioneiro, sob guarda. Todavia, por causa das tribulações que surgiram na viagem, Deus o colocou como autoridade e confiou-lhe a vida daqueles que viajavam com ele. E mesmo passando por naufrágio, nenhuma vida se perdeu. Os náufragos foram acolhidos na ilha de Malta, onde várias curas e milagres ocorreram pelas mãos do apóstolo. Os habitantes da ilha supriram suas necessidades e os encaminharam a Roma. Chegando lá, foi permitido a Paulo alugar uma casa, onde recebia todas as pessoas que o procuravam e lhes pregava o evangelho com intrepidez. Todos que ali entravam recebiam ajuda espiritual, pois ouviam a palavra do Senhor Jesus. Até mesmo a guarda pretoriana e os da casa de César ouviram a palavra e creram. Isso mostra que a estadia de Paulo em Roma foi muito produtiva. Que, assim como o apóstolo, levemos a palavra a todas as pessoas em todo lugar. Cremos que foi nesse contexto que Paulo encontrou Onésimo e pregou-lhe o evangelho. Este era um escravo, provavelmente fugido de Colossos, por haver defraudado seu senhor, que encontrou o apóstolo em Roma. Talvez Paulo ministrasse algum tipo de treinamento em sua casa, pois vários cooperadores iam até ele. Onésimo se firmou na igreja
e passou a cooperar com Paulo. Como Onésimo era de Colossos, Paulo o enviou de volta para a casa de seu senhor, a fim de acertar sua vida pregressa. Ao ler a epístola a Filemon, percebemos que talvez já tivessem ocorrido tentativas de reconciliação entre Onésimo e Filemon, mas não teriam sido bem-sucedidas. Filemon era presbítero da igreja em Colossos, abastado e possuía escravos. Um deles, Onésimo, que antes lhe tinha sido inútil, havia crido no Senhor, tornando-se útil para Deus. Por isso deveria ser recebido como irmão em Cristo. Na igreja, nenhum irmão deve sentir-se inútil, pois há espaço para todos servirem a Deus, com alegria, entusiasmo e excelência. Todo membro do corpo de Cristo é útil. Paulo compara a igreja ao corpo humano, onde há vários membros diferentes uns dos outros. Mesmo assim, os diversos membros estão unidos por causa da vida. A cabeça, Cristo, comanda o corpo, e nós, membros, nos coordenamos por meio da vida para fazer a vontade do Senhor. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Ele está trabalhando em nós para que sejamos sua obra-prima. A palavra feitura em grego é poema, obra-prima. Precisamos uns dos outros. Que nenhum irmão se sinta inútil, pois no corpo todos nós somos úteis para Deus. Paulo teve ainda de escrever uma carta para Filemon, solicitando em nome do amor que Onésimo fosse recebido de volta como irmão amado em Cristo e não como escravo. O apóstolo estava manifestando o amor ágape, proveniente de suas entranhas, do mais íntimo de seu ser, e solicitava que Filemon aceitasse Onésimo de volta, não por obrigação, mas de livre e boa vontade. E se houvesse ainda alguma pendência, ele, Paulo, pagaria qualquer dívida. O perigo da filosofia na igreja. A relutância de Filemon em aceitar o irmão de volta pode estar relacionada ao problema pelo qual a igreja em Colossos estava passando. Filosofias e vãs sutilezas, tais como gnosticismo, ceticismo e misticismo, se haviam infiltrado na vida da igreja. Essas coisas interrompem o crescimento de vida no corpo. Talvez por isso Filemon não tivesse crescido em vida o suficiente, e por esse motivo não tinha amor e graça para receber Onésimo. A cura para esse problema é viver intensamente a vida da igreja e desfrutar apenas da palavra de Deus, da presente verdade, apresentada pelos pais da igreja, os apóstolos. Hoje é muito comum receber vídeos via rede social, WhatsApp, com testemunhos de pessoas boas que não têm relação alguma com o Evangelho. Não sigamos o exemplo dos incrédulos. Há muitos exemplos de amor e diversos testemunhos de vida na igreja. Esses vídeos de incrédulos dão dicas de como ser uma boa pessoa, todavia introduzem filosofias do gnosticismo, asceticismo e misticismo. Essas coisas abrem brechas para a ação de principados e potestades. Daí o motivo de a igreja em Colossos não avançar nas questões práticas e espirituais. Quando escreveu aos Colossenses, Paulo falou sobre a fé, o amor e a esperança. Ele teve fé no potencial de Onésimo, o aperfeiçoou em amor e teve esperança de que Onésimo se tornaria útil para Deus na igreja. Não desistir das pessoas. Os escritos de Paulo mostram que ele amadureceu em decorrência das experiências obtidas na vida da igreja e na obra. Os vários sofrimentos pelos quais passou fizeram com que ele crescesse em vida. Vimos que no início da segunda viagem missionária, o apóstolo não quis levar o jovem João Marcos, que não tinha suportado os sofrimentos da viagem e tinha voltado para casa. Posteriormente, mais maduro, Paulo teve fé, amor e esperança suficientes para aperfeiçoar uma pessoa que havia defraudado seu senhor e fugido para Roma,
onde recebeu o Evangelho. Onésimo foi gerado na fé durante o período de algemas do apóstolo. Ele recebeu a ajuda de Paulo, cresceu em vida e foi enviado para Colossos, tornando-se um apóstolo. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Em sua maturidade, Paulo recebeu João Marcos de volta. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. O apóstolo até mesmo pôde contar com sua cooperação na obra. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Marcos se havia tornado útil para o Senhor. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Marcos cresceu em vida e Paulo teve humildade para solicitar sua ajuda no ministério. Nós precisamos ter esperança nos irmãos, crendo que a obra que o Senhor começou será concluída. Vai dar certo. Cada irmão será aperfeiçoado em amor. Louvado seja o Senhor. Amém, amados irmãos. Aleluia, né? Por essa quarta-feira, Senhor Jesus. E esse livro, o qual estamos desfrutando, né? O Coração da Bíblia, de fato, ele é maravilhoso, né? O dia de hoje, a gente desfrutou uma leitura muito, muito maravilhosa e rica, né? E eu ganhei um ponto, o qual vou compartilhar, tá certo? Foi justamente ali no encontro entre Paulo e Onésimo. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, que encontro ali, né? E é interessante porque Onésimo, ele era um escravo, né? O qual estava fugindo, né? Do seu senhor, o Filemão, né? Ele tinha defraudado o seu senhor e por isso ele estava fugindo dele, né? Amados, e graças ao Senhor pela pessoa de Paulo, né? Que nós anelemos ser pessoas assim, que quem chegava perto de Paulo ouvia falar do Senhor Jesus. Ele levava a invocar e pregava o Evangelho. E com Onésimo não foi diferente, né? Graças ao Senhor. E Onésimo recebeu o Evangelho, né? E veio a crer no Senhor. Olha que maravilha! Senhor Jesus. E o que é precioso, amados, que eu vejo, é que Paulo, né, ele falou sobre a fé, o amor e a esperança, não foi? Oh, Senhor Jesus. E Paulo teve fé, queridos irmãos, no potencial de Onésimo. E ele cuidou de Onésimo com amor. Ó Senhor Jesus, ele também teve esperança de que Onésimo poderia ser um irmão precioso para servir o Senhor, né? Louvado seja o Senhor por isso. É isso que eu e você precisamos ter para com as pessoas, para com os irmãos novos que estão chegando, cuidar desses irmãos com essa mesma fé no potencial deles, né? Que ele possa ser muito usado pelo Senhor. E também cuidar com amor, né? Oh, Senhor Jesus. Pois a gente sabe, amado, que cuidar com amor das pessoas é como um pai ou uma mãe cuida, né? Senhor Jesus, nós não podemos desistir, querido irmão, de ninguém. Amém? Pois o Senhor nunca desistiu de nós. E claro, ter esperança, né? Ter esperança que essas pessoas vão se tornar irmãos para servir o Senhor na igreja, amém? Oh, Senhor Jesus, e graças ao Senhor tudo isso aconteceu, né? Até que Paulo enviou ele de volta a Colossos, né? Senhor Jesus, e mandou uma carta, né? E essa carta foi endereçada, querido irmão, em nome do amor. Oh, Senhor Jesus, amados, que precioso isso, né? E Paulo pediu que Filemão recebesse Onésimo como se fosse ele mesmo, né? E se tivesse alguma conta, que colocasse na conta de Paulo, né? Se tivesse algum débito da parte de Onésimo. Então a gente vê assim, amados, que Paulo, ele se envolvia com as pessoas na qual ele pregava o evangelho. Nós precisamos ser assim, né? Louvado seja o Senhor. Então eu ganhei muito nesse dia, vendo assim que Paulo pregou o evangelho para Onésimo, e aquele escravo que
que aos olhos humanos, amados, não tinha futuro algum, se tornou um irmão caríssimo na igreja em Colossos, né? Ele antes era inútil, se tornou útil ao Senhor e aos irmãos ali, né? E Filemão pôde receber e se tornar ali um cooperador dele, né? Louvado seja o Senhor, que nesse dia a gente possa estar orando ao Senhor, desfrutando do Senhor e, claro, pregando o Evangelho, né? Mesmo, amados, louvado seja o Senhor, aleluia.